Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que o BTG Pactual poderia pagar para os investidores. As ações do BTG esse ano já sobem mais de 95%, quer dizer que você multiplicou o seu capital em 2 vezes tendo ações do BTG. E ainda de brinde, você poderia ter mais de 18% de yield nas cotações atuais. E existe um fator aqui, mesmo após essa alta, que poderia fazer o BTG continuar subindo na cotação e ainda por cima se tornar um banco de dividendos lá no futuro. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações do BTG na carteira do canal. Os únicos bancões aqui, né, que eu possuo são a BR Partners e o Itaú, que se aproxima pelo menos ali numa qualidade de um BTG Pactual. O BTG esse ano foi algo fenomenal, pessoal, isso a gente tem que assumir, tá? De fato, essa alta nas ações de mais de 90% não vieram por acaso, até porque o BTG está tendo um grande salto no lucro ano após ano. Perceba que ele saltou ali, ó, de 2020 até agora, em 5 anos no tempo de 3 bilhões, para essa faixa de 14,68 bilhões, o que dá pelo menos um lucro ali trimestral na faixa de 4,5 bi. Perceba que por um banco múltiplo, tá? Pablo, como assim banco múltiplo? Porque todo mundo olha para o BTG, olha essa alta nas ações, mas não sabe como o banco ganha dinheiro. O BTG ali, pessoal, diferentemente de uma BR Partners, por exemplo, que atua 100% na parte de investment banking, que atua ali na questão de banco de investimento, o BTG tem os dois. Ele tem tanto a parte de crédito, né, como a questão ali da parte de investimento. E a gente vê que a parte aqui de investimento ele tem investment banking, corporate lending, né, sales and trade, várias partes aqui, ó, asset management, vários tipos de atuação que ele possui dentro da sua estrutura. Então a gente observa que por ser um banco diversificado, ele conseguiu sim crescer bastante aqui no Brasil e veio aí crescendo muito, né, nessa questão tanto da parte de investimento como também na parte de crédito. Esse grande BTG, esse grande crescimento do BTG Pactual é muito aliado ali por conta do aumento da eficiência, diminuição ali dos custos, né? Vários pontos. E perceba que a estrutura de capital é muito diversificada. Tanto a parte de corporate, que acaba sendo menos cíclica em termos de inadimplência, ele copia o Itaú aqui nesse quesito, né? 24% aqui de exposição de corporate. O Wealth, ele também tem a BR Partners dentro dele, porque ele atua na parte de Wealth. Então perceba que ele diversificou muito bem as receitas, por isso que consequentemente ele teve esse crescimento bastante expressivo, tá? Aí, mas vem a grande pergunta que ninguém quer calar. Quando a gente olha aqui o balanço trimestral, opa, esse aqui é de Petrobras, pessoal, peço desculpas, tá? Você pode pegar aqui diretamente no resultado do BTG, a questão aqui, ó, você vem aqui a análise de resultados e consequentemente você pode ter aí, ó, um pouco do RI da empresa. Se você não quer ter esse trabalho de entrar no RI, você pode obviamente observar aqui pelo próprio Investidor 10. Então vou pegar no Investidor 10 mesmo, tá? Já tá mais fácil aqui pra gente de praxe. A gente observa aqui, ó, que da maneira trimestral, o BTG tem tido aumento no lucro. 3,2 bilhões, 4 bilhões, 4,3 bilhões e temos aqui 2,8 bilhões. De ano a ano ele vem crescendo forte, é justamente esse aumento aí na questão de wealth e também aumento, consequentemente, na parte de crédito. Então, por ele estar muito posicionado no corporate, crédito para alta renda, semelhante ao Itaú, consequentemente ele tem aí uma questão a favor dele, de ter baixo risco de crédito. Então, por isso que ele tem conseguido reportar esse ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, bastante elevado. O ROI do BTG está em 22%, tá? É um ROI, retorno sobre ativos também, está de muita qualidade. Não é à toa que o mercado acabou sim jogando as ações a um patamar de preço mais elevado. Mas agora, a dúvida que não quer calar. Pablo, e esse dividendo aí? Você tá viajando a maionese, porque o BTG, ele não paga tantos dividendos. A gente vê que ele paga assim, uma porcentagem, pelo menos uns 30% ali do lucro líquido para
para o acionista, só que aí que tá, pessoal. Como já dizia o nosso grande querido Peter Lynch, que é um dos maiores investidores da bolsa, ele dizia que as ações, as empresas, né, no geral, elas têm estágios. Como assim estágios, Pablo? Elas têm estágio de maturação. O BTG antes de 2000 pelo menos e 20 ali, ele estava numa fase de crescimento bastante expressiva, tá? Então ele vinha crescendo, vinha expandindo. Agora, não é razoável a gente supor que o BTG vai continuar crescendo o seu lucro tão agressivamente, até porque, pessoal, quando a gente considera aqui, ó, 14 bilhões, que é o que tá agora, a gente sendo aqui bem conservador, tá? Ele vai reportar ali mais ou menos esse ano, vamos supor, uns 18 bilhões. Se eu dividir isso aqui por 2021, que reportou apenas 3 bi, tivemos um crescimento no seu lucro de 500%. Você acha mesmo que o BTG daqui 5 anos vai crescer mais 500%? Isso aqui seria irracional. Porque se ele crescer mais 500% daqui 5 anos, ele vai lucrar 90 bilhões anualmente. Então, não é nada razoável a gente pensar nesse quesito. Daqui a pouco o mercado vai colocar o BTG maior do que o PIB brasileiro. Vocês entendem? É uma questão de probabilidade, uma questão de ter bom senso, tá? Esse crescimento do BTG dificilmente vai se repetir na mesma proporção do que 5 anos atrás. Ele pode crescer? Pode, mas pode crescer com mais linearidade, com menos volume, tá? Então, ó, se a gente colocar a própria taxa anual composta de tanto que o BTG cresceu nesses últimos anos, 500% em 5 anos, isso dá 44% ao ano. Ele pode crescer 10, ele pode crescer 8. E se ele crescer ali 8% ao ano, já seria interessante, ó. Se a gente pegar aqui, ó, a própria calculadora de juros compostos, ele tá lucrando aí, vai, 18 bilhões, né, por ano, colocando aqui bem conservador mesmo. Se eu colocar aqui, ó, 8%, 10% ao ano de crescimento numa lupa de 5 anos, daqui a 5 anos ele poderia estar lucrando uns 28 a 30 bilhões. Já seria mais razoável a gente pensar por esse quesito. E aí, pessoal, já que o banco já está num estágio mais maturado, digamos assim, já é uma blue chip na bolsa, já tem mais de 300 bilhões de valor de mercado, pessoal, já é grande, tá? Uma das grandes aqui da bolsa. Então vamos supor o seguinte, que ele abra a torneira, ele vai pagar mais dividendos, até porque ele já não tem mais o que fazer com capital, já não vê mais tanto espaço de crescimento, ele pode distribuir uma porcentagem mais elevada do dividendo, como já está fazendo o Itaú, que já está pagando mais de 12% ao ano, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, consequentemente, né, 18 bilhões, supor que ele aumente esse payout por uns 60%, já que ele não precisa de tanto capital, ele poderia distribuir 10 bi em dividendos. Se eu dividir isso aqui, ó, pela quantidade de ações do BTG, claro, pessoal, isso aqui é puro chute, a empresa pode fazer como não pode. Eu acho que sim, tem probabilidade de fazer, porque ele já paga ali um payoutzinho interessante, tá? Dividido por 11,51, podemos ter aqui, ó, 0,93, só que a gente tá calculando pelas units, né? Então a gente tem que calcular mais ou menos pela ação ordinária. Pablo, por que que você escolhe a unit? Porque ela tem mais liquidez. Olha a liquidez da unit, 367 milhões. Quanto uma ação ordinária do BTG, você vai ter menos liquidez. Ah, Pablo, liquidez não importa. Olha, pessoal, nem sempre, tá? Liquidez acaba importando sim, principalmente para o pequeno investidor, que você não quer ser um pequeno investidor para sempre, às vezes você quer ter sim uma posição mais elevada, então a liquidez acaba sendo bem menor mesmo, mas só para a gente tirar aqui em termos de cálculo, tá? A gente pode supor aqui, ó, 0,93, R$1 por ação. Se você coloca R$1 e divide por 38, que é a cotação do BTG, você tem 2%. Mas aí ele paga pelas units. Então você multiplica aqui, ó, 1 vai vezes 4, que é dar um combo de ações preferenciais, ordinárias, pode virar unit aí, tá? Se você pegar R$4 por ação e dividir pela cotação da unit, que está aqui em aproximadamente, tá? É BBAC11, tá? Você poderia ter um dividendo aqui, ó, aproximado nos seus R$53 de 7,5% ao ano. Ele já poderia subir mais esse dividendo caso ele abra a torneira. Pablo, por que que você multiplicou por 4? Porque, lembrando, é um combo de ações preferenciais juntamente com um combo de ações ordinárias. Acaba virando uma unit, né? Que é um combo, uma dualidade aqui de ações, tanto de preferenciais como aqui de ações ordinárias. Então 7,5% ao ano. Aí você pensa comigo o seguinte, que ele abriu a torneira, vai manter esses R$4 pelo menos ali uns 5 anos. Ele poderia pagar mais de R$20 por ação. Para você que está comprando o BTG hoje a R$53, lá daqui uns 5 anos poderia ter 37% de yield, tá? Isso de forma composta, porque você vai pegar esse dividendo, reinvestir. Então mesmo hoje o BTG se esticando na cotação, tendo cotado a 3 vezes lucro, eu particularmente prefiro o Itaú, tá? Que tem uma qualidade similar do BTG e está mais barato. Perceba que ele está sendo cotado o Itaú por 8 a 9 vezes lucro, enquanto o BTG já está nas suas médias. Mas ele ainda tem potencial de alta sim, tá? Porque no mercado de valorização extrema, o BTG chega a ser cotado por mais de 20 vezes. Imagina se hoje uma ação do BTG, 27 dividido aqui, ó, por 13 vezes, seja cotado pelos seus
o seu cenário caro, ele ainda poderia se valorizar uns 107% na cotação, ainda tem potencial de valorização. E colocando a própria fórmula do Buffett, tá? Que é olhar pela questão do valor intrínseco, quanto que o BTG cresce na média? A gente tem que colocar a média, vamos supor 8% ao ano, tá? Pra gente ser 10%, que ele tem conseguido ter um crescimento interessante. 12, né? Menos 10, nós temos aqui 2. Então, qual que é o LPA? O LPA do BTG nesses últimos 12 meses, vamos arredondar para R$4 por ação. R$4 dividido por 0,02, preço justo de R$200, que dividido por este preço atual de 53, tá? Temos um potencial de alta de 277% se o BTG ficasse extremamente caro. Então você percebe que ainda tem sim um potencial de ganho de capital, mesmo após essa alta recente, porque ele está nas médias, mas ele não está caro, tá? Caro é ficar acima das médias. É isso daqui, pelo menos, é a minha visão. Claro que eu gosto de comprar com desconto, porque vai que o banco aí entra num cenário muito favorável, você acabou pagando caro e não vai ter uma expectativa de retorno tão interessante. Mas pela altíssima qualidade do BTG, acaba sendo difícil disso acontecer, né? Ainda mais agora que no ano de 2026 a gente vai engatar uma queda na taxa Selic, aparentemente, já vai começar a diminuir o custo de captação dos bancos como um todo. O setor bancário, em geral, já se beneficia de uma Selic mais baixa, tá? Então o BTG, Itaú, o Banco do Brasil podem se beneficiar em bloco dessa Selic menos elevada. Mas a questão é a seguinte, pessoal, o dividendo pode abrir sim a torneira. Ele paga pouco agora porque a ação acaba estando mais cara, mas ele paga pouco, tem uma explicação, porque ele faz um uso do capital inteligente. Olha o tamanho do ROI do BTG, mais de 20% ao ano. Então, é até preferível que ele deixe o capital na empresa, porque ele vai gerar valor para o acionista, fazendo negócios ali interessantes. Mas agora que o banco já está entrando numa fase de maturação, se ele já não está vendo mais tanto espaço para crescer, seria sim prudente ele distribuir uma porcentagem de dividendos mais elevada. E aí o acionista ele pode pensar o seguinte a partir de agora, tá? Ele pensa assim, ó, ele vai receber uns 8% de yield se ele abrir um pouco a torneira, somado com uma taxa de crescimento de 8 e somado com uma taxa de reaplicação. Você poderia ter um potencial de crescimento com o BTG de 18% ao ano lá no longuíssimo prazo. É claro que no curto prazo você conseguiu mais de 40% ao ano, mas isso tende a não se repetir, pessoal. Não é razoável pensar que o BTG vai se multiplicar de novo isso para os próximos 5 anos. Pode acontecer? Pode, mas agora a probabilidade diminui, porque ele já se maturou. Você tem ideia que ele subiu 100%? Antes o BTG, ele tinha um valor de mercado de um tamanho do Banco do Brasil, até menos, tá? Tinha uns 50 bi de valor de mercado. Então era razoável você ter um crescimento já pelo fator tamanho da empresa. Agora que ele já atingiu um tamanho maior, a probabilidade dele ter um crescimento mais contido a partir de agora acaba sendo maior, tá? Mesmo assim, muita qualidade, tá? Eu acho que vale a pena sim pela qualidade que o banco tem. Eu só não compro ações do BTG, pessoal, porque eu já tô focando em BR Partners, tá? A BR Partners já tem uma qualidade semelhante ao do BTG, é uma small cap, tem um potencial de crescimento bem mais elevado do que o do BTG, está subprecificada ainda e tem crescido muito na parte de investment bank, na parte de mercado de capitais e é mais subnichada, não foca na parte de crédito. Então ela seria ali meio que um mini BTG para médio e longo prazo, mas é mais cíclica, né? Você precisa ter mais paciência, então vai depender aí do que você quer. Se você quer mais qualidade e menos dor de cabeça, o BTG aparentemente parece atender esses quesitos. Eu esperaria uma margem de segurança um pouco melhor, mas claro, se o lucro líquido continuar aumentando, essa perspectiva de juros continuar em queda, o BTG ainda não seria um mau investimento não, mesmo nesses preços de 50 a 53 reais, mesmo a 13 vezes lucro, tá? Porque se a média do banco é 13, mas no mercado de alta ele fica em 27, então, de fato, ele ainda teria um potencial de dobrar e ainda no futuro, quem sabe, pagar um dividendo interessante aí para os investidores. E peço desculpas aí pela confusão, pessoal, sem querer deixar aqui, né, o site de RI da Petrobras em aberto, mas é porque eu estava fazendo uma análise aí da empresa, até porque Petrobras também representa uma das ações aqui da carteira do canal. Portanto, do BTG, eu fico de olho, porque posso sim, talvez no futuro colocar. Eu acho difícil, tá? A carteira já está bem diversificada, já tem bancos aí de qualidade, não vejo necessidade, por enquanto, de adicionar outra empresa. Nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e eu não faço a mínima ideia por onde começar. Bom, pessoal, por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha,
ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, você tem aí uma planilha totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link dessa belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões. Estamos com essa meta de atingir 10 mil inscritos no canal e macetem o dando like. Já comentem se vocês têm ações do BTG. Em particular, não tenho na carteira, mas é uma empresa sim que eu poderia colocar no radar para longo prazo. E também não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal. A parte de membros, eu disponibilizei recentemente o meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$19,99. Meu curso que a princípio custava R$2.097, está aí por apenas R$19,99 para os membros do canal. Ações, criptomoedas, fundos imobiliários, renda fixa, fora também vídeos de qualidade que eu tenho postado de tempos em tempos aqui para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e fui!